Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Primeiro Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém. Meus irmãos, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. E esta região de Tessalônica, que era a capital da Macedônia, fortemente influenciada pela cultura grega, estava adentrando os portais da igreja e produzindo e gerando nos crentes em Cristo uma desesperança. Eles até acreditavam que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, mas não acreditavam que os mortos em Cristo pudessem ressuscitar. Desta forma, quando uma pessoa da igreja morria, havia um desalento, havia uma tristeza, havia uma desesperança, porque eles não acreditavam que esses crentes que morriam em Cristo pudessem ressuscitar. Aliás, é exatamente esta mesma verdade que Paulo tange na sua primeira carta aos Coríntios. E o argumento insofismável do apóstolo Paulo é que nós não podemos crer numa parte da verdade, ou seja, que Cristo ressuscitou, e negar a outra parte, que os mortos não ressuscitem. E o argumento de Paulo é esse: se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas se nós não ressuscitamos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, ainda estamos prisioneiros dos nossos pecados, seríamos falsas testemunhas de Deus, pior, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição de mortos, se não há vida depois dessa, se não há bem-aventurança eterna, então os epicureus, os hedonistas estão com a razão. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Com respeito ao futuro, há muita especulação. Há muitas pessoas desesperadas e sem nenhuma esperança. Talvez a sociedade contemporânea, com todas as suas glórias, com todas as suas famas, com todos os seus troféus, com todas as suas medalhas, com todas as suas conquistas, seja uma sociedade marcada pelo desespero, pela falta de esperança. Quando se trata do futuro,
há muitas cogitações. Se você perguntar para um existencialista moderno, e aí? O que vai acontecer quando você morrer? Ele vai responder, vai acabar tudo. Não existe nada além do sepultura. A morte é o ponto final da vida. Morreu, acabou. Se você perguntar para alguém de uma outra orientação religiosa, vai dizer o seguinte, bom, o que vai acontecer quando você morrer? Bom, a minha alma vai para um purgatório. E vai sofrer lá. Um sofrimento semelhante ao do inferno. Talvez 100 anos. Talvez 500 anos. Talvez 1000 anos. Quando os pecados forem purgados, então esta pessoa estará apta para entrar na bem-aventurança eterna. Se você perguntar para outra orientação religiosa, vai dizer o seguinte para você, bom, o que vai acontecer quando você morrer? Bom, se você é um cristão, sua alma vai para o céu. Seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma, vai dormir com o seu corpo na sepultura. Se você perguntar para outro segmento religioso, vai dizer, bom, se quando morrer, a minha alma vai desencarnar e vai procurar uma reencarnação. E depois essa pessoa morre e a alma procura reencarnar de novo, e reencarnar de novo, e reencarnar de novo. O que a Bíblia diz? O que Paulo vai começar a tratar conosco aqui, que o futuro não precisa de passar por cogitação humana, por opiniões nossas, por lucubração filosófica ou teológica. O futuro já está estabelecido por Deus. Confira comigo o que Paulo escreve no versículo 15. Ele diz assim, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Não é uma opinião minha, não é uma opinião de uma igreja, não é uma opinião de um concílio eclesiástico, não é uma opinião de uma encíclica religiosa. Aqui nós temos uma palavra de Deus, uma revelação de Deus. Não é cogitação, não é perquirição, não é pensamento humano, é revelação divina. Quando nós pensamos no futuro, a primeira verdade que o apóstolo Paulo vai trazer ao nosso coração é que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, vai voltar. A história não caminha para um fracasso. A história não é como um caminhão sem freio ladeira abaixo. Nós não caminhamos para um ocaso. Nós não caminhamos para um desfecho fúnebre, terrível, assombrador. A história caminha para uma consumação final da vitória de Cristo e da sua igreja. E como é que será a volta de Jesus? A Bíblia diz que essa volta vai ser, em primeiro lugar, visível. Todo olho verá. Não importa se nós moramos no Brasil, se for ao meio-dia aqui, vai ser meia-noite no Japão. Se ele voltar meia-noite no Japão, vai ser meio-dia aqui. O que a Bíblia diz que não importa o fuso horário, não importa onde você more, não importa em que lugar você esteja, quando Jesus voltar com majestade e glória, todo olho o verá. Segundo lugar, a volta de Jesus, além de visível, vai ser audível, porque vai ser ao som da trombeta de Deus. Vai ser o maior acontecimento da história, vai ser a apoteose de todos os acontecimentos da história, vai ser a consumação de todas as coisas, e o sonido de Deus vai ecoar por todas as montanhas e valados, vai penetrar em todas as cidades, em todos os campos, e vai atingir todos os ouvidos, em todos os lugares, em todos os momentos. A segunda vinda de Jesus será verificável e pública. Terceiro lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Jesus Cristo disse que vai ser como um relâmpago que risca os céus, do oriente ao ocidente. E Paulo diz que vai ser no momento, como que num piscar de olhos. E a palavra momento que ele usa lá no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo.
era a palavra para descrever o faiscar de uma estrela ou o dardejar da cauda de um peixe, ou o piscar dos seus olhos. Vai ser com esta rapidez que Jesus romperá os céus e descerá para buscar a sua igreja. Quarto lugar, a vinda do Senhor Jesus, além de visível, audível e repentina, ela vai ser inesperada. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, disseram, vai ser como ladrão de noite. O ladrão nunca manda um telegrama dizendo, eu chego à sua casa a tal hora. Esse dia não vai ser previsível. Não vai ser assim, bom, é certo que Jesus virá esta semana, então vamos nos preparar. O que ele disse no seu sermão profético é que esse dia vai ser como nos dias de Noé. Como é que foram os dias de Noé? Diz a Bíblia que as pessoas se casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam. E eu lhe pergunto, há algum mal nisso? Há algum pecado nisso? Em comprar e vender? Em casar e em dar-se em casamento? Não, nenhum mal. Então o que Jesus quis dizer? O que ele quis dizer é que quando ele voltar, a sociedade estará tocando o seu barco. As pessoas estarão vivendo normalmente, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento. Agora preste atenção nisso. Aquilo que é legítimo em si mesmo, se leva você a distrair do ponto culminante da vida, de que você terá que comparecer perante Deus para prestar conta da sua vida, então você estará em grande perigo. Porque o que afasta o homem de Deus não são apenas as coisas perigosas, malignas, sujas, corruptas. Uma coisa boa em si mesmo pode afastar o homem de Deus, se o homem distrai toda a sua caminhada apenas fazendo isso, e não colocando Deus como prioridade na sua vida. É por isso que quando Jesus voltar, vai ser como nos dias de Noé, as pessoas estarão vivendo, mas não colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Como será a volta do Senhor Jesus Cristo? Ela será gloriosa, gloriosa. Quando Jesus veio a este mundo, na sua primeira vinda, ele veio humilde, nasceu de uma mulher humilde, nasceu num berço humilde, cresceu numa cidade humilde, não tinha onde reclinar a sua cabeça, e entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Mas quando ele vier na sua glória, ele virá cavalgando as nuvens, ele virá com grande poder e majestade. Ele virá com grande poder, e todos os reinos da terra hão de se tornar do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Mas a volta do Senhor Jesus será, sobretudo, queridos, inescapável. Diz Apocalipse 6, que os grandes deste mundo, que os reis, que as pessoas que detêm poder, fama, sucesso, riqueza, quando Jesus voltar, elas vão ficar desesperadas, elas vão querer se esconder nas cavernas, elas vão gritar para os montes: montes, caí sobre nós! Livrai-nos da ira do Cordeiro de Deus. Mas não haverá caverna que poderá esconder o homem da volta gloriosa e inescapável do Senhor Jesus. Naquele dia, todos quantos o traspassaram, o verão em sua glória. E diz a Bíblia que todo joelho vai ter que se dobrar e vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que o negaram, aqueles que o rejeitaram, aqueles que cuspiram no seu rosto, aqueles que blasfemaram dele, vão ter que se curvar e vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. A segunda verdade que o apóstolo Paulo vai tratar
vai tratar aqui nesse texto, que traz esperança para o nosso coração, num mundo marcado pelo desespero, é que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Haverá ressurreição. A morte não tem a última palavra. O túmulo não é o nosso último endereço. Quando Jesus vier na sua glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E como é que será essa ressurreição? Preste atenção comigo. O apóstolo Paulo vai usar uma expressão curiosíssima aí. Versículo 13, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. No versículo 14, ele diz que Jesus, quando vier, trará em sua companhia os que dormem. No versículo 15, ele diz: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Mas que figura de linguagem é essa? E a pergunta é: quem vai dormir, ou o que vai dormir? É o corpo? Ou é a alma? Alguns pensam que quando uma pessoa morre, um crente morre, que a sua alma dorme, junto com o corpo. Será que é isso que Jesus está falando? Ou melhor, será que é isso que Paulo está falando? E à luz da Escritura não pode ser a alma que dorme. É o corpo que dorme. Porque quando um crente no Senhor Jesus Cristo morre, o que a Bíblia nos ensina é que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que a Bíblia ensina é que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando Jesus Cristo disse para aquele ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, eu pergunto: onde foi o Espírito de Jesus quando ele morreu? Para a sepultura? Não. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então o Espírito e a alma não vão para a sepultura dormir, mas imediatamente vão para a presença de Deus para desfrutar da glória de Deus. O corpo dorme. E por que dorme? Porque sono fala de descanso, e quem dorme vai acordar. Mas como vai ser esta ressurreição? Aliás, foi a pergunta que os coríntios fizeram ao apóstolo Paulo: como é que vai ser a ressurreição? Em que corpo vem? E Paulo vai dizer que a ressurreição é como uma semeadura. Você semeia corpo corruptível e ressuscita corpo incorruptível. O nosso corpo é corruptível, e ele fica cansado, ele fica velho, ele fica doente, ele fica caquético. Gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo em nossa face algumas rugas indisfarçáveis. Não tem pitangui que dá jeito. Mas esse corpo corruptível, quando se levantar da sepultura, não vai ter mais crise com o espelho. Não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ter qualquer aspecto de cansaço, fadiga ou doença. Será um corpo incorruptível. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz assim: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Diz o profeta Daniel que nós vamos brilhar como o sol no seu fulgor, como as estrelas eternamente. Este corpo é tão belo que quando João, lá na ilha de Patmos, contempla Jesus Cristo glorificado,
diz que agora seus cabelos eram brancos como a alva lã, seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze polido, suas mãos sustentavam a igreja, sua voz era como voz de muitas águas, e o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Paulo diz assim: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Que coisa fantástica! Jesus Cristo, quando ressuscitou, diz a Bíblia, que ele não estava mais sujeito às leis da natureza. Seu corpo ressurreto não tinha mais que obedecer às mesmas leis que o nosso corpo tem que obedecer hoje. Ele entrava numa sala com a porta trancada, sem precisar abri-la. Ele saía da Judéia e aparecia na Galileia, sem precisar percorrer a distância. A Bíblia diz que nós vamos ser no céu, como os anjos nos céus. E diz a Bíblia que Jesus Cristo foi assunto aos céus depois de ressuscitado fisicamente. E diz que do mesmo jeito que ele foi para o céu, ele voltará fisicamente. E eu lhe pergunto: onde está o céu? A que distância o céu está de nós? O astronauta russo foi à lua e disse: eu não vi Deus. Os astrônomos dizem que o nosso universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 92 bilhões de anos nessa velocidade para ir de uma extremidade na outra. Se Jesus tivesse voltado para o céu na velocidade da luz, ele estaria logo ali na esquina ainda. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que não apenas o céu vai ser nossa habitação, mas nós vamos habitar novos céus e nova terra. O cosmos vai ser restaurado do cativeiro da corrupção, e nós vamos habitar em todo este universo glorificado de Deus. Eu vou querer dar uma pulada no céu, daqui a pouco eu vou dar aquela pulada na terra. O nosso corpo não vai estar mais sujeito a limitações. Mas preste atenção nisso. Paulo está escrevendo esse texto com um propósito. Que propósito? Consolar os crentes de Tessalônica que estavam abatidos por falta de esperança, com respeito à vida por vir. E o argumento de Paulo é o seguinte: viver é uma bênção e a vida é um dom de Deus, e para nós viver é Cristo. Por outro lado, um cristão não tem medo da morte, porque Jesus já matou a morte, já arrancou o aguilhão da morte, já triunfou sobre a morte, e agora nós podemos encarar a morte e perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Desta forma, aquele que morre em Cristo não está de forma nenhuma em desvantagem aos que permanecem vivos, por duas razões. Primeiro, porque quando uma pessoa morre em Cristo, o que acontece? Imediatamente, diz Hebreus, a sua alma é aperfeiçoada, o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. E a alma não está lá no céu num departamento de sonoterapia. A alma está consciente, desfrutando das venturas eternas. Não está ainda na plena glorificação por um ponto. É que quando Deus nos criou corpo e alma, ou espírito. O que acontece com isso? Quando uma pessoa morre, vai para o céu a alma, mas o corpo ainda está na sepultura.
É por isso que nós chamamos na teologia esse período de período intermediário, porque aguarda ainda a segunda vinda de Cristo para a ressurreição dos mortos, para então estarmos plenos e completos, para desfrutarmos das venturas eternas que Jesus preparou para nós. Então, quando um crente morre, ele não tem desvantagem, porque já começa a desfrutar do céu primeiro. Mas quando Jesus voltar, também não está em desvantagem, porque Paulo diz que antes dos vivos serem transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Talvez você possa argumentar assim: pastor, eu não estou entendendo um versículo aqui, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dá a impressão aqui, a princípio, que está lá no céu dormindo, que vão trazer que está dormindo. É isso que Jesus está dizendo? É isso que Paulo está ensinando? Não. Por exemplo, como é que você é conhecido? Quando você vai tirar a sua carteira de identidade, você tira uma fotografia da sua alma ou do seu rosto? Nós somos conhecidos pelo nosso rosto, pelo nosso semblante, pelo nosso corpo. O que está acontecendo aqui? O que Paulo está dizendo é que quando Jesus voltar na sua glória, quem virá com ele? Todos os seus anjos. Vai ser o maior cortejo do universo. E os seus santos, os que dormem, os que estão dormindo lá na sepultura, o corpo dormindo na sepultura, mas a alma em glória com o Senhor, também virá em glória com Jesus nas nuvens. E diz a Bíblia que então os mortos vão ressurgir com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e esse corpo glorificado sobe da sepultura, e este espírito glorificado desce do céu, e nas alturas se une, e estaremos então completos, para estarmos para sempre com o Senhor. Que verdade bendita, que mensagem consoladora, nós temos uma viva esperança. A terceira verdade que Paulo vai tratar, preste atenção nisso, no versículo 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Eu sempre pensei quando criança, que de todas as criaturas não racionais que Deus havia criado, os mais felizes eram os pássaros. Eles têm liberdade para voar. E hoje nós cantamos, eu também quero voar. Pois um dia nós voaremos. Um dia nós seremos arrancados deste mundo. Um dia nós seremos atraídos irresistivelmente para encontrar Jesus nos ares. E que dia vai ser este? Que bendito dia vai ser este? Quando Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quando não vai existir mais dor. Quando não vai existir mais pranto. Quando não vai existir mais luto. Quando não vai existir mais adeus. Quando não vai existir mais separação, quando não vai existir mais pecado, quando não vai existir mais condenação, quando nós estaremos para sempre, 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 sempre com o Senhor. E Paulo conclui dizendo assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. E eu não posso entender essa linguagem se eu não entender a cultura judaica. Porque o que ele está falando aqui é desta reunião, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, desta grande festa, do casamento do Filho de Deus com a igreja, sua noiva. E para entendermos essa linguagem, nós temos que entender a cultura do casamento judaico. E o casamento judaico passar por 4 fases. A primeira fase do casamento é quando o noivo, quando o rapaz é à casa da moça, para assumir um compromisso público com ela, chamado de noivado.
E este noivado era muito mais solene do que o noivado hoje na nossa cultura. Por exemplo, era diante de testemunhas e só poderia ser rompido mediante divórcio. A Bíblia diz que José havia desposado Maria. Ele não estava casado com ela ainda, mas era comprometido com ela, era noivo dela. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo já nos deu o anel de noivado. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem o penhor do Espírito Santo, diz Paulo aos Efésios. E a palavra penhor no grego é anel de noivado. O nosso noivo é fiel. O nosso noivo nunca nos traiu. O nosso noivo nunca nos abandonará. Ele já fez uma aliança conosco. E Ele aguarda aquele dia em que há de nos desposar, para nós estarmos para sempre com Ele. Na primeira fase, era a fase do noivado, do compromisso. Vinha a segunda fase, a fase da preparação. O noivo ia embora para a casa do pai dele, e a noiva ficava na casa do pai dela, e o papel da noiva era se preparar para o casamento. O noivo não marcava o dia de chegada, chegava de surpresa, e precisava encontrar a noiva preparada e pronta para as bodas. Pois Jesus Cristo voltou para a casa do Pai, e Ele deu uma ordem para a sua igreja, para a sua noiva, se preparar, para encontrar-se com Ele. E nós não podemos brincar com isso, porque Jesus contou uma parábola das 10 virgens, onde 5 virgens apenas vestiam roupas de virgens, e tinham as vasilhas, mas não tinham azeite naquelas vasilhas. Não basta frequentar uma igreja, não basta ser batizado, não basta ler uma Bíblia, não basta orar, não basta ostentar o nome de crente, é preciso estar preparado para a volta de Jesus. É preciso ter azeite em sua lâmpada. Jesus há de voltar, e Ele voltará inesperadamente. A terceira fase do casamento era quando o noivo vinha com seus amigos ao som de música para a casa da sua noiva para buscá-la. Jesus virá, e Ele virá acompanhado de todos os seus anjos, e os remidos que já reinam com Ele e desfrutam com Ele da glória eterna, virão com Ele também, e então Ele nos arrancará deste mundo, e nos levará para a casa do Pai. A festa não era na casa do pai da noiva, a festa era na casa do pai do noivo. Então, vem a última fase, a fase das bodas. Quando então o noivo entrava com a sua amada para a sala das bodas, e a festa se desenrolava. E eu quero dizer para você, que não existe nenhum cerimonial na terra tão belo, tão rico, tão bem ornamentado como esta sala onde nós vamos viver esta festa. Esta festa terá a melhor música do mundo, porque diz Apocalipse 5, que os anjos, que os querubins, que os serafins, que a igreja, que o universo inteiro, que todo ser que existe no universo inteiro, vai prorromper nesta música arrebatadora e apoteótica, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E as iguarias serão as melhores, e as companhias serão as melhores, e esta festa nunca vai acabar, porque nós habitaremos e reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Ah, queridos,
de fato nós poderíamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos o nosso Rei, aguardamos o nosso noivo, aguardamos o nosso Salvador, aguardamos o Rei da Glória, aguardamos o amado da nossa alma. E Paulo termina: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Num mundo de tanto desespero, num mundo de tanta desesperança, de tanta desilusão, de tanto medo, de tanta angústia, de tanto pavor, nós temos uma viva esperança. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Que Deus console o seu coração. Se você entrou aqui hoje e ainda não tinha essa esperança, pois você pode ter essa esperança hoje. O Rei da Glória está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui, e hoje é um dia de graça, hoje é um tempo de oportunidade, hoje o Rei da Glória convida você. Se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vou aliviar você, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Hoje é o dia, hoje é o dia. Curva sua fronte, vamos orar. Pastor Anderson, vem orar por nós.